Obrigado, são palavras. Boa tarde, quase boa noite. Eu faço parte estou na gerência da vigilância socioassistencial da sede, e essa função de vigilância ela é importante dentro da política de assistência social, porque ela tenta decodificar, ela tenta aglutinar dados sobre a realidade, sobre vulnerabilidade, sobre riscos, sobre a oferta dos serviços, o alcance da cobertura da política de assistência, justamente para gerar conhecimentos, gerar informações que possam subsidiar no planejamento da política de assistência social. Então, dentro dessa perspectiva de olhar, né, se o programa de transferência de renda, ele de fato interfere na diminuição das situações de extrema pobreza e pobreza, ao nosso ver, sim, né? Dentro dessa perspectiva, a transferência de renda ela está dentro de algumas seguranças afiançadas na política de assistência, que é a segurança da acolhida, que é a segurança da renda, principalmente, visto que numa sociedade de mercado como é a nossa, uma sociedade em que as pessoas, elas, para sobreviver, elas têm que ter recursos, elas têm que vender muitas vezes sua força de trabalho, muitas das vezes os trabalhadores que se encontram fora do mercado, né, a única forma de suprir suas necessidades mais básicas é comprando, indo ao mercado, comprando, dando resposta às suas necessidades. Então, muitas das vezes, o Brasil, ele, historicamente, né, a constituição das políticas sociais, ele sempre teve esse processo de exclusão. A política social, na trajetória aqui no Brasil, ele sempre trouxe essa perspectiva de benevolência, de dificuldade de reconhecer os trabalhadores empobrecidos como sujeitos de direito. Esse processo da Constituição Federal, ele traz um novo status, principalmente para a política de assistência. E a gente sabe que de 88 até aqui, a política de assistência ela vem lutando para ser reconhecida como uma política pública. Mas para a política de assistência, de fato, exercer aquilo que é determinado na Constituição Federal, na lógica, a Lei Orgânica da Assistência Social, na política de assistência, da Política Nacional da Assistência Social, ela tem que ter recursos. Né? E há uma certa dificuldade dos recursos da Seguridade ser direcionado de fato para a ampliação da política de assistência. Aí tem acabou de sair uma pesquisa da professora Usanira, que é do Maranhão, e que teve a colaboração do professor Reinaldo Ponte da Universidade Federal do Pará, que eles analisaram durante, eu acho, 10 anos, como a política de assistência social ela vem se desenvolvendo aqui no Norte e Nordeste. E ele aponta alguns resultados que a política, de fato, se a gente deu alguns exemplos, se formos olhar de 82, antes da Constituição Federal, para hoje, a política ela cresceu, a política tem um maior investimento, a política tem recursos que até então era bastante escasso. Então, essa preocupação em operacionalizar a política de assistência social, afiançar as seguranças para a população, é importante nesse processo. E o programa Bolsa Família é um desses processos de transferência de renda para a população, que tem em uma das suas, alguns dos seus critérios dentro do cadastro único, a questão da identificar as famílias em situação de vulnerabilidade, que a gente diz, que é a vulnerabilidade dentro da dimensão da renda, que a gente sabe que a dimensão da renda não é apenas esse fator que vai determinar se a família está em situação de vulnerabilidade ou não. São diversas outras dimensões. Mas para incluir as pessoas nesse processo de proteção social por meio da transferência de renda, o Bolsa Família, que está dentro do cadastro único, ele se utiliza de alguns critérios para eleger algumas pessoas dentro desse processo de proteção social. E aí nós temos umas faixas de famílias de extrema pobreza, são aquelas que têm uma renda per capita de R$ 0,89,
Famílias na faixa da pobreza são aquelas pessoas que têm uma renda de R$ 89,01 até R$ 178. Né? Então, essa é a faixa do processo de proteção social para incluir as famílias na transferência de renda. E no nosso diagnóstico, nós terminamos um diagnóstico em julho lá na SES, nós não temos com precisão as informações municipalizadas, porque nós adotamos uma metodologia de trabalhar a perspectiva de territorialidade. Então, utilizamos a metodologia das calhas. E nós aglutinamos as informações do Cadastro Único do Bolsa Família por calha. E a gente vê algumas disparidades. A gente dá alguns apontamentos em relação a isso, né, sobre essa cobertura da política de assistência no nosso contexto amazônico. Se a gente for olhar as políticas sociais, principalmente a política de assistência social, lá na NOBSUAS, que é na norma operacional básica da assistência social, ele coloca que tanto os serviços como o financiamento da política, ela tem que levar em consideração as especificidades e a regionalidade do Brasil. E aqui a gente esbarra muito ainda na questão do fator amazônico. O pessoal fala, o fator amazônico não é mais desculpa para não se alcançar, para não abranger mais o processo de cobertura dos serviços, programas e benefícios da assistência. Mas tem muitas situações que a falta da leitura do fator amazônico interfere diretamente na ampliação dessa cobertura de proteção social da política de assistência. Um exemplo, nós temos 4.000, segundo o nosso levantamento, temos 4.628 comunidades no Amazonas, né? E um dos municípios, uma das calhas que mais tem comunidade é a calha do Alto Rio Negro. E é lá na calha do Alto Rio Negro, por exemplo, que os índices de atualização do Bolsa Família são os menores. Né? Que para você ter acesso ao Bolsa Família, você faz o cadastro único e dentro disso, depois que você tiver o perfil que eu coloquei aqui, você começa a receber o Bolsa Família. E tem a questão das condicionalidades, né? Que é a atualização cadastral, levar os filhos para a saúde e os filhos de 6 a 18 anos incompleto estarem estudando. Tem algumas condicionalidades em relação a isso. Aí a questão a gente começa a imaginar, a cada 2 anos, as famílias elas têm que ir no CRAS e atualizar o seu cadastro. Se não atualizar, ela recebe uma suspensão e se não atualizar durante 6 meses, mais ou menos, né, de 6 meses a 1 ano, ela é cancelado o seu benefício. Aí vem uma questão, como no Alto Rio Negro, que a maioria das pessoas estão nas comunidades, na zona rural, como que elas podem ir até a sede para fazer essa atualização, né, se elas moram muito longe? Às vezes, para a gente ir numa comunidade, são 3 dias, 4 dias. Estávamos falando da experiência de uma secretária da Atalaia do Norte, ela foi falar da logística na área da assistência social. Ela gasta para ir numa comunidade R$30 mil de combustível, visto que o que o município recebe do cofinanciamento federal não chega nem 10%. Então, assim, garantir proteção social na assistência social no contexto amazônico, ele não requer um esforço apenas do processo de ir até as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, mas também o recurso. Então, o principal recurso que ele não é bloqueado é o recurso do Bolsa Família, o IGD, o PBF, isso é um recurso que se recebe para a gestão impulsionar o processo de cobertura, impulsionar ações que possam levar o cadastro, levar a equipe do cadastro único até as comunidades ou melhorar a infraestrutura para receber as pessoas. E também a questão do Bolsa Família. E aí o nosso diagnóstico, a gente traz, nós pegamos um lapso temporal de 2017 a 2018, e a gente percebe sim, olhando por calha, que os recursos destinados à população que se encontra no Bolsa Família, ele vem diminuindo de 2016 a 2018.
houve uma diminuição em relação a isso. Alguns municípios também têm essa dificuldade de a diminuição também do número de famílias que se encontram, né, no cadastro único do Bolsa Família. Então, por que acontece isso? Por que essa disparidade? Por que essa diminuição? Tem vários fatores em relação a isso. Né? Se a gente for ver, para aumentar o número de famílias que tem acesso ao Bolsa Família, também o município tem que ter condições de ampliar a infraestrutura e o serviço dessas pessoas. E o que acontece hoje no nosso cenário? Se a gente for pegar, porque o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, mas ele está vinculado com o CRAS, tem vários serviços de proteção à família, aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, assim, às vezes, se a gente for olhar com uma visão mais holística, não adianta a maioria das pessoas ter apenas o recurso de transferência de renda direta se os serviços de proteção social básica estão sofrendo um processo de desconfinanciamento. Tem hoje algumas normativas que colocam que o município que tem no seu fundo 1,2 parcelas, ele já tem o recurso suspenso. E é fora que, desde 2016, foi o governo Temer, se não me engano, né? Começou um processo de descontinuamento de repasse de recursos. Tem município recebendo o recurso da proteção social básica agora. A primeira parcela está sendo paga agora. Então, tem todo um processo de desconfinanciamento, tem todo um processo de colocar em risco mesmo a proteção social dessas famílias. E as famílias que estão no Bolsa Famílias, elas são prioridade no atendimento do serviço de proteção e atendimento integral à família, lá o PAI, que é executado no CRAS. Então, imagine, tem um impacto, né, o recurso que chega para o município tem um impacto na economia, tem impacto também na vida das famílias que, com esse recurso, ele tenta manter o mínimo das necessidades humanas, mas não adianta ter apenas esse impacto se os serviços de proteção social básica não conseguem se operacionalizar por falta de desconfinanciamento. Então, assim, o Bolsa Família, ele cumpre o seu papel de impactar em relação à extrema pobreza e à pobreza, sim, mas só isso não é suficiente se os serviços de proteção social básica dos municípios não funcionarem também. E a gente sabe que os municípios de porte populacional 1 e 2, a maioria, eles dependem exclusivamente do cofinanciamento federal e estadual. O último cofinanciamento que teve no Estado, dos serviços de proteção social básica, por exemplo, foi em 2014. E esse ano nós conseguimos repassar recursos do Estado para os municípios. Mas o que a gente percebe? Que a maioria dos municípios de porte 1 e porte 2, eles recebem recurso federal e está acontecendo esse descofinanciamento. Muitas das vezes o município, no caso aqui em Manaus, né, que tem uma situação que eles não têm dinheiro no fundo, mas o grande dilema é como eu posso pensar em gastar esse dinheiro que está lá se eu não sei se o governo federal vai transferir novamente. Então a gente está numa situação bem complicada que pode até interferir na proteção social das famílias que estão no Bolsa Família. Porque não adianta apenas ter afiançar a segurança da renda, como coloca na política de assistência, se as outras seguranças que são necessárias para a proteção social dessas pessoas não estão funcionando. Então, são diversos fatores, é um desafio tanto para os gestores, é um desafio para o município que operacionaliza diretamente o cadastro das famílias. É o município que cadastra, o município tem a responsabilidade de garantir a informação às famílias que adentram no cadastro de PPFI vai para o Bolsa Família. São os municípios que fazem um acompanhamento quando as famílias estão em situação de descumprimento de condicionalidade.
é o município que faz tudo isso. O Estado, ele apoia nos processos de gestão, ele apoia no processo de qualificação desses cadastros. Uma coisa que a gente, até a Ana Cláudia, que ela é a coordenadora do Bolsa Família, estávamos conversando um dia desses, como na calha do Alto Rio Negro, que tem o maior número de população indígena do Amazonas, quiçá do Brasil, e segundo o nosso diagnóstico, tem 4 grandes aglomerados de população indígena lá na calha. Então, como o cadastro único aparece que na calha tem pouquíssimas pessoas indígenas? É que nem também a questão da qualificação das informações no cadastro único. Uma outra situação que ela colocava, como as pessoas vão requerer aposentadoria especial como agricultor, se lá no cadastro único ele não aparece como agricultor, aparece a pessoa que vai fazer o cadastro, muitas vezes coloca como autônomo. Então, são situações que estão vendo, são situações que, por meio de capacitações e apoio técnico, estão trabalhando para que isso mude. E lá na SERJ, no setor da Diretoria de Gestão do SUAS, a Vigilância Socioassistencial, um dos papéis dela é fomentar e elaborar diagnósticos socioassistenciais. E um dos principais instrumentos de dados para a gente trabalhar esse diagnóstico é o cadastro único. Então a gente percebe muitas vezes ainda que o cadastro único tem algumas lacunas, que a qualificação das informações é necessária para a gente visualizar o nosso território, identificar as famílias em situação de vulnerabilidade, identificar várias situações que a política de assistência ela tem um dos 3 princípios básicos da política de assistência: prevenção, proteção e proatividade. Proatividade é o quê? É por meio do diagnóstico, a assistência e até as famílias que se encontram fora de qualquer tipo de programa, serviços e benefícios. De fato, fomentar essa proatividade, sair da sua zona de conforto e ir até as famílias, o que a gente chama as demandas reprimidas. São aquelas famílias que não se encontram em nenhum aparato de proteção social. Então, mais ou menos.